bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da evangelização entre os povos indígenas. Para quem não sabe, Kess e eu chegamos a trabalhar há algum tempo com alguns povos indígenas, junto à Missão Novas Tribos do Brasil. Então, temos um pouquinho de experiência, bem pouca, mas que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Mas vamos orar primeiro, vamos pedir a Deus por esse tempo, para que seja um tempo de desafio para todos nós, tá bom? Quero pedir ao Kess que olhe para a gente, por favor. Pai, obrigado, Senhor, pela manhã que se inicia com essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, aprender mais de Ti, escutar, Senhor, da experiência que o Rogério e a Clécia tiveram e vão nos apresentar. Senhor, também motivar o nosso coração, Senhor, para de alguma forma, participando diretamente ou indiretamente, Senhor, levarmos o Teu Evangelho para todas as tribos, todos os povos. Seguir, Senhor, aquele que foi a Tua missão nos dada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, nós começamos o trabalho com povos indígenas em 2003. Nós trabalhamos aqui em Rodelas, junto ao povo Tuxá, que é um povo já muito próximo de nós, não é tão característico de índio, mas são considerados como indígenas também. Ali na cidade de Rodelas, para quem não conhece, tem um bairro, tem apenas um muro separando, que é considerado a aldeia do povo Tuxá. Depois nós trabalhamos por um pouco de tempo entre o povo Capó, que fica no Maranhão. Aí sim era um povo com uma cultura diferente, uma língua diferente. E em 2006 nós fomos convidados para ajudar no trabalho missionário, de preparo de missionários ali no Instituto Missionário Shekinah, que na época ficava no Mato Grosso do Sul. Então nós trabalhamos diretamente no envio de missionários no Instituto Linguístico e Missionário. E depois viemos para cá, passamos um tempo na igreja, viemos para cá para trabalhar aqui um pouco também de tempo junto ao povo Pancararé, que fica ali no brejo do Burgo, que tem um povo indígena ali. Muito bem, antes da gente começar a falar exatamente da questão da evangelização, é bom que a gente entenda quem é o índio, ou quem são os índios do Brasil. Alguém sabe como os índios chegaram aqui no Brasil? Já ouviram falar? Certo? Lá longe, é porque eles chegaram, né? De alguma forma eles chegaram, eles não são autóctones assim de serem daquela terra, né? Do norte, Estreito de Bering. De cima para baixo. Exatamente. E eles são, as probabilidades maiores é que eles são descendentes dos asiáticos, até mesmo pelas características físicas que eles têm de serem de pequena estatura, olho puxado, aquele cabelo bem liso. Então eles vieram da Ásia pelo Estreito de Bering, que fica ali, é um estreito que há entre o Oceano Pacífico e o Ártico, né? E então chegaram às Américas e conseguiram chegar aqui no Brasil. Quando os portugueses, quando os nossos colonizadores chegaram ao Brasil, a população indígena basicamente vivia no litoral. E calcula-se que na época do descobrimento existiam aqui em torno de 4 milhões de índios. Isso é uma estimativa bem baixa. Alguns falam até em 7 milhões de índios. Mas o fato é que existia uma população muito grande de indígenas e de povos diferentes aqui no Brasil. E com a colonização, e com a imposição, na verdade, da colonização, eles foram meio que empurrados para dentro do Brasil. Então, por isso que nós encontramos até mais índios hoje no interior do Brasil do que no litoral. Então, se alguém já ouviu falar em genocídio, então pode pensar que os indígenas, de certa forma, passaram por um verdadeiro genocídio, porque eles impuseram para eles o que eles teriam que ser, o que eles deveriam fazer. Isso inclui a questão religiosa, a questão dos jesuítas, a questão da Igreja Católica, e eles meio que foram fugindo e passaram por alguns processos, processo de fusão, né? Algumas tribos se juntaram e formaram um outro povo, alguns processos de cisão também, de separação, que eles foram se separando, a própria tribo, o próprio povo, a própria etnia foi se separando e criando outros povos. Então, a gente vê que
na época dos 500 anos, que foi em 2000, a estimativa de indígenas do Brasil estava entre 700 mil a 1 milhão de índios. Então, quando a gente pensa que 500 anos antes existia 4 milhões, então houve uma diminuição muito grande dos povos indígenas no Brasil. De 2000 para cá, há um crescimento e muito aos trabalhos feitos pelas ONGs que existem no Brasil, inclusive ONGs evangélicas. Não, a gente não pode creditar tanto ao trabalho do governo, mas esse crescimento de indígenas muito tem sido devido à questão das ONGs que existem, que trabalham realmente a favor dos índios, incluindo aí as ONGs evangélicas. Mas quando nós pensamos em índios, a gente precisa pensar em duas coisas, em verdades e mentiras que se falam acerca dos índios do Brasil. Eu gostaria de começar com vocês falando um pouco sobre as mentiras que falam sobre os indígenas. Primeira mentira, talvez hoje não se fala tanto, até mesmo porque tem a questão do politicamente correto, mas no passado se falava muito, é que os índios não são gente, mas são animais. Então, hoje não se fala, mas no passado existia uma crença de que os índios são animais e que, como tais, deveria ser tratado então como animais e não como gente, pelo modo que eles viviam e pelo modo, na verdade, que eles queriam viver. A gente sabe que isso é uma mentira que foi criada. A outra mentira que foi criada também no passado é que os índios não têm alma. Se são animais, então não têm alma, então tudo que acontece com eles é apenas obra do acaso. Então nada de alma que os índios têm, a gente sabe que também são mentiras inventadas. Outra mentira é que os índios eles não são civilizados. E aí a gente pode entrar na questão do que é realmente ser civilizado. Vamos pensar primeiramente na questão cultural. Então, cultura diferente, sim. Civilizado dentro da sua cultura, sim. E quando a gente pensa, se a gente for comparar com a nossa, a gente vai começar a achar que são diferentes, que não fazem aquilo que a gente acha que deve ser, que acha que é certo. Existe uma palavra no meio antropológico que é a palavra etnocentrismo. É quando eu acho que eu sou o centro de tudo. Então, o conceito de certo e errado parte a partir de mim. Então eu sou o centro. Então se você não faz aquilo que eu faço, se você não come aquilo que eu como, você está errado. Eu estou certo. Então, antropologicamente nós temos um pouco disso. E quando a gente atribui a questão indígena, muito mais, porque é uma cultura completamente diferente da nossa. Então, é uma mentira que inventaram que os índios não são civilizados. Outra mentira é que falam que os índios têm uma cultura atrasada. Dentro das suas perspectivas, dentro da sua cosmovisão, da cosmovisão indígena, eles têm uma cultura atual. Serve para aquilo que eles querem viver. Não tem a tecnologia que nós temos, não tem as perspectivas que nós temos, mas não é uma cultura atrasada. É uma cultura de acordo com os anseios e com a realidade que eles têm para seu modo de viver. E uma mentira, talvez a mais importante que a gente pode trazer nessa manhã, que é inventada com relação aos índios, é que os índios são felizes do jeito que eles são. A gente vê muito isso na televisão, nos livros de história, aquela história do índio que é feliz e que cuida da natureza e que está ali, sabe? E quem já trabalhou com índio e quem conhece pessoas que trabalhou com índio, sabe que não é exatamente assim. Existe uma tristeza profunda, existe um anseio profundo, existem medos profundos. Os índios, aqueles índios, vamos pensar assim, os índios de verdade, eles vivem num eterno medo. Eles têm medo de tudo, de um raio, de uma chuva, de uma pedra, de um animal. Então, como é que a gente pode considerar isso como ser felizes? Então, é uma mentira que foi inventada. E vamos deixar o índio lá, porque ele está feliz, então eu não preciso levar nada para ele, eu não preciso anunciar nada para ele, porque eles estão felizes do jeito que eles são. E isso é uma mentira muito grande que foi inventada.
Então, essas são as mentiras que a gente pode colocar hoje, que são apontadas com relação aos índios do Brasil. Mas quais são as verdades? Quem realmente são os índios que nós temos no território brasileiro? Vamos pensar uma coisa. Hoje é considerado índio quem? Primeiro, esses índios nativos. E a gente vai encontrar a sua maioria na região norte, na região amazônica. A Puripaco, Yanomami, Capó, a Sateré Maué e várias etnias que existem no Brasil são considerados índios nativos. Nós temos também que são considerados índios no Brasil os índios integrados, que são esses índios que nós temos aqui na nossa região. Pancararé, Pancararu, Funiô, Tuxá, Cariri e alguns outros que existem aqui no Nordeste, no Sudeste também e alguns também do Sul do Brasil. Então são os índios integrados, são considerados como povos distintos, cada um com a sua etnia e a sua cultura diferente também, entre aspas, tá? Também nós temos aqueles que se declaram índios. A época do descobrimento virou moda ser índio. Não sei se vocês pegaram aquela época, né, que falava muito de índio no Brasil. Então virou moda ser índio. Então existe uma pesquisa de que alguns povos ressurgiram como índios, como identidade indígena a partir daquele momento, muito por causa dos direitos que se tinham. Não sei se vocês sabem, mas o índio do Brasil tem muitos direitos até que nós não temos, mas que o índio tem. Então virou moda ser índio e algumas pessoas alguns povos ressurgiram como identidade indígena. Aqui na Bahia nós temos o povo Tumbalalá, já ouviram falar? Tumbalalá que ressurgiu mais ou menos nessa época. Há 30 anos atrás não tinha, mas naquela época de 2000, então começou a haver um movimento entre uma comunidade que se autodeclararam como índios Tumbalalá. E também existem, eu falei primeiro dos nativos, né, dos que se declaram, né, e por último agora eu falei sobre os ressurgidos, índios que são ressurgidos. Na região, como a gente sabe, nós temos esses povos que são integrados com a sociedade. Então, quem são os índios do Brasil? São esses. E quais são as verdades que nós podemos, então, comparar com as mentiras que foram apresentadas? Primeiro, os índios, eles têm uma personalidade. Como pessoa, como ser humano, cada povo tem a sua personalidade. Pode ser diferente da nossa, mas tem. Eles pensam, eles raciocinam, eles tomam decisões, eles têm vontade própria, mesmo sendo tutelados pelo governo, mas ainda assim existem vontades que são colocadas para o povo, algumas com relação à hierarquia, os clãs que existem. Então eles tomam as decisões, eles têm vontade, eles têm emoções, eles choram, eles riem, eles ficam tristes. Então eles têm uma personalidade. E lembrando que as personalidades são baseadas conforme a cultura. Pensando no povo que nós trabalhamos lá no Maranhão, o povo Capó, existia uma índia chamada Wainambi-Curé. Wainambi significa beija-flor. Curé significa porco. O nome dela era beija-flor porco. Se a gente for fazer a junção. Por qual nome vocês acham que ela gostava de ser chamada? De Wainambi, que é beija-flor, ou de Curé, que é porco? Curé. Por quê? Porque era forte. Porque na cabeça dela, o Wainambi não serve para nada, o beija-flor não serve para nada. O porco seria, e todo mundo gostava do porco, pelo menos da carne do porco. Então ela gostava de ser chamada de puré de porca. Né? Em outras palavras, ela gostava de ser chamada de porca. Porque na cabeça dela tinha mais sentido, porque todo mundo gostava do porco e o beija-flor não tinha sentido nenhum. Lembrei agora de uma índia que estava grávida
e ela queria colocar o nome dela de... Ela queria colocar de... Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Era porque aquela que achava a palavra em português bonita? Isso. Colherzinha. Hã? Colherzinha? Ela Não. achava a palavra colherzinha bonita e ela queria pôr na filha. Tinha essa. Tinha essa, mas tinha outra que era um nome feio em português. Aí ela queria, porque queria, aí depois falaram e colocaram alguma coisa Maria. O nome dela, um nome correto. Mas enfim, eles pensam, eles raciocinam conforme a sua cultura, conforme eles... e a proporção que eles vão tendo contato com os brancos, alguns conceitos são mudados. Até no próprio povo que a gente trabalhou, que no passado se chamava Urubu-Capó. Hoje eles não querem mais ser chamados de Urubu-Capó, porque eles entendem que para o branco, o urubu é aquele que come carniça. Então eles só são chamados de Capó. Estou tentando lembrar aqui do nome da... Bom, mas deixa eu falar. Enfim, eles têm uma personalidade, certo? Eles têm também as mesmas ansiedades que nós, eles pensam no amanhã, eles educam seus filhos, eles passam por dificuldades na família, eles passam por certas crises na sociedade, entre as famílias, muitos deles passam fome. Hoje os recursos da mata não são tão abundantes como no passado, então muitos deles passam fome. Então, todos os anseios que nós temos enquanto seres humanos, enquanto homem, enquanto mulher, eles também têm, de educação, de pensar no amanhã, de pensar como é que vai fazer, ou como não vai fazer, qual decisão tomar. Então, esses anseios, essa personalidade também, eles têm. Segunda verdade, os índios, eles têm uma cultura própria. Isso é verdade. E quando a gente pensa numa cultura própria, a gente precisa entender que não é uma cultura inferior ou superior, mas é apenas uma cultura diferente da cultura que eu tenho, tá? E é interessante que muito do que a gente tem da nossa cultura foi herdado da cultura indígena. Por exemplo, nomes de algumas cidades, né? Itapemirim, Ita é pedra, Itabuna, na cidade de onde nós somos. Itabuna é Ita, pedra bonita. Mandioca é um termo indígena. Então, muito que a gente tem hoje é também da cultura indígena. Quando uma criança está soluçando, o que é que vocês fazem? O que é que vocês faziam? O que é que vocês sabem que alguém fez? Acho que colocava um fiozinho na testa, né? Um fiozinho na testa, e esse fiozinho tinha que ser que cor? Vermelho. Vermelho. Tinha que ser vermelho. Isso é cultura indígena. Isso é cultura indígena. Isso é do povo... qual é aquele povo que Carlos trabalhou? Acho que a Covid me afetou. Fica sem da memória, viu? Eu já não era muito bom, viu? Poturu. É do povo Poturu, essa questão da fitinha vermelha. Então, muito do que a gente faz hoje também... Né? Que a gente às vezes não sabe. Eu não lembro se... Não lembra também? Eles colocam no bebê, quando estava no soluço, eles colocavam essa linha vermelha. Porque eles diziam que se o soluço não passasse, o espírito da criança sai pela muleira. Aquela aberturinha que é criança. Então eles colocavam essa... Eu não me lembro o significado do vermelho, mas também tem. Para que o espírito não saísse, a criança poderia morrer, né? E a gente toma para a nossa cultura. Eu lembro que meus avós faziam. Então, essa cultura indígena. Então, eles têm uma cultura própria. Eles não têm uma cultura atrasada. Existem nos povos indígenas rituais, por exemplo, para a primeira menstruação, rituais de apresentação da criança. Muitas culturas, inclusive no Capó, a criança ela não tem vida até ser batizada. Ou seja, se a criança morrer, e eu não lembro, acho que é 2 anos, mais ou menos isso, né? Que ela era apresentada ao sol, e ali, a partir daquele momento, ela recebia a vida. Então, se a criança morria até esse período de 10 anos, claro, existia uma tristeza dos pais, mas não era uma tristeza profunda, porque era um ser que não tinha vida. A partir daquele momento que ela é apresentada ao sol, que ela pudesse morrer, então,
Aí sim, aí era choro que... Desculpa, sol ou sol? Sol. Sol. Deus Sol. E aí era o batismo dele. Era o batismo dele. Então, era um ritual, na verdade, com muita comida e muitas coisas envolvidas, espirituais. E a partir daquele momento é que aquela criança passava a ter vida. Para o povo Capó, que é o povo que a gente trabalhou, a pessoa ela tem 3 espíritos. Tá? Um fica com a pessoa quando é enterrada, a outra sobe para o céu e o terceiro espírito vira sapo. Sapo. Tá? E eles não matavam sapos. Por quê? Porque era alguém que ele conhecia. Ele sapo ali era alguém. E muitos, segundo o colega lá, muitos eles sabiam até quem era o espírito que estava naquele sapo. Né? Então imagine, né? A gente matava sapo, né? A gente matava, porque o bichinho, mas eles não matavam. E claro, a gente tinha que ter um cuidado para que eles não nos vissem matando o sapo, porque era uma ofensa cultural muito grande, certo? Então a gente tem uma cultura diferente. Vou citar para vocês alguns exemplos aqui. Então, em certa cultura, que é aqui no Brasil, que eu não lembro qual quando você chega, você é um visitante, e você chega naquela aldeia e eles querem dar uma boa recepção para vocês. O que é que eles fazem? Eles juntam vários homens, fazem uma fila, pegam um pedaço de carne e o primeiro homem come, mastiga, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, e você é o último. E isso era uma boa recepção, eles estão querendo dizer que você está sendo bem recebido naquela cultura. Imagine você nessa situação e você não vai comer porque você está com nojo. Diga logo o nome aí. E aí você não vai ser, vai ser uma ofensa para aquela cultura muito grande que você precisa cuidar. E aí, de certa forma, você era obrigado a comer com todo o nojo que você tinha. Então, é um caso bem extremo, mas existe. Né? Entre os Puripacos, que é onde Marcelo Pedro trabalhou, o Sérgio conhece, então são as mulheres que racham a lenha, certo, Aiones? As mulheres que racham a lenha e também trazem todo o peso do produto colhido para casa. Então são as mulheres que fazem isso. Lá no Capó, quando eles saíam para caçar, a família saía para caçar, o que acontecia? O homem saía montado no burrinho e a mulher puxava o burrinho. Por que eles faziam isso? Porque na cabeça deles o homem tinha que estar descansado para quando a caça aparecesse. Então tinha que estar pronto para aquele momento. Ele não poderia estar cansado porque poderia errar o alvo, poderia não conseguir a caça, enfim. Tem toda uma lógica. A gente pensa, nossa, que absurdo, estão fazendo isso com a mulher. E hoje em dia, nesses conceitos que a gente tem do que pode e que não pode, então, mas tem uma cultura e tem uma coisa lógica e uma perspectiva lógica, segundo eu, certo? Existe no Brasil também a questão do infanticídio. Por incrível que pareça, existem algumas tribos no Brasil que praticam o infanticídio. O que é isso? Eles matam certas crianças, alguns como uma oferta aos seus deuses e outros apenas para proteger a comunidade. Tipo, alguma criança nasce com uma deficiência. Então, na cabeça deles, na cultura deles, essa criança está amaldiçoada e se ela crescer, vai amaldiçoar também o povo, vai amaldiçoar a aldeia. Então, o que é que eles fazem? Matam aquela criança na perspectiva de quê? De proteger a sociedade. Então, não é uma coisa ruim, culturalmente falando. Então, existem tribos no Brasil ainda que praticam esse tipo de coisa. Quando nasce gêmeos, então o segundo tem que ser sacrificado, porque aquela criança é um demônio que vai prejudicar a sociedade, então eles precisam, de certa forma, matar aquela criança. No Yanomami, o que é que eles fazem? Eles largam a criança no mato e deixam lá. Alguns outros enterram vivo. Então vai depender de cada cultura, de cada povo, certo? Então a gente tem uma cultura diferente da nossa. Alguns aspectos são apenas sociais,
diferentes, mas alguns aspectos a gente vê que está diretamente ligado à questão do pecado. Então essa é a segunda verdade, que os índios têm uma cultura própria. Terceira verdade é que os índios, de forma geral, eles são animistas. Já ouviram falar desse termo animista? O termo animista está relacionado à questão de que eles acreditam que cada coisa da natureza tem espírito. Então, a pedra tem espírito, a árvore tem espírito, o sol tem espírito. Então, eles têm todo um cuidado com o manejo que ele tem com essas coisas, porque ali é um espírito. E, em determinada cultura, aquilo pode ser um espírito ruim ou pode ser um espírito bom. Em determinada cultura, aquele espírito pode ser um espírito punitivo, que se você faz alguma coisa errada, ele vai punir você. E aí eles têm que oferecer alguma coisa, um ritual, uma criança, uma comida, oferecer alguma parte do corpo, enfim, eles têm que oferecer alguma coisa para que aquele espírito seja aplacado e a ira daquele espírito não caia sobre aquela família, sobre aquela sociedade. Então, o animista, de forma geral, os povos no Brasil e os povos que vivem até em outros países, eles têm essa cultura animista de acreditar de que tudo que eles fazem, tudo que eles têm, tem um espírito. Existe um povo que é na Papua Nova Guiné, que nós estudamos lá em Chequina, que é chamado povo Dobo, D-O-B-U, Dobo. Para eles, a batata doce tem espírito. E a batata doce é parte da família. Então, todo dia de manhã, eles vão na roça deles, na roça de batata doce, e eles conversam com a batata. Conversam baixinho para ninguém ouvir. Conversam, tal. Mas, ao mesmo tempo, eles comem essa batata. Então, é uma coisa que fica meio que, na nossa cabeça, fica sem lógica, mas é assim que as sociedades animistas funcionam. Ao mesmo tempo que eles têm uma devoção muito grande àquele objeto, mas eles comem, eles jogam fora, mas para eles realmente tem vida, certo? Então eles são animistas, essa é a terceira verdade. Quarta verdade, os índios, ele tem um idioma em particular. E não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem mais de 250 tribos consideradas povos distintos, etnias diferentes no Brasil. E cerca de 190 línguas diferentes, certo? De troncos diferentes. A gente conhece muito, já ouviu falar muito do Tupi-Guarani, mas existem outros troncos linguísticos que são colocados aqui no Brasil. E desses 190 idiomas diferentes, apenas 5 têm a Bíblia completa. Certo? Apenas 5. Eu trouxe para vocês aqui. Primeiro, esse aqui é do povo Capó, não é a Bíblia completa, porque eles não têm a Bíblia completa. Já é um trabalho de anos, mas não tem a Bíblia completa. É apenas o Novo Testamento. Certo? E aqui é do povo Guarani, não do Guarani do Brasil, mas do Guarani do Paraguai. Aqui sim nós temos a Bíblia completa em Guarani. Quem quiser dar uma olhada depois, fazer uma leitura aqui, não vai ter muita dificuldade. Certo? Mas dentro do nosso Brasil, 190 línguas diferentes, apenas 5 tem a Bíblia completa. Eu acho que nós temos 30 ou 40 em torno assim, de que tem apenas o Novo Testamento. E muitos têm trechos, têm livros já traduzidos, o livro de João, o livro de Mateus, o livro de Romanos, que são colocados como prioridades para a questão da evangelização, mas não tem a Bíblia completa. O processo de tradução da Palavra de Deus demora em torno de 15 anos. Então, quando o missionário chega numa aldeia, ele precisa entender, e a igreja também precisa entender, que é um trabalho longo, porque ele precisa estudar a questão da cultura e precisa estudar também a questão da língua. E é claro, ele precisa conhecer a Palavra de Deus. Ele vai traduzir a palavra de Deus. Entre os Yanomami, a gente tem aquele trecho que a gente conhece muito de cor, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Todo mundo conhece, né? Jesus fala, eu sou o pão da vida.
E quando foi traduzido para Yanomami, eu sou o pão da vida, claro, na língua Yanomami, para eles não teve sentido nenhum. Por quê? Porque eles não conhecem o pão. Eles não conhecem o pão. Então, não fez nenhum efeito, aquele efeito esperado que os missionários queriam. Então, tanto estudar, pensar numa palavra apropriada, e aí foi traduzido por Jesus é a banana da vida. Para a gente soa até feio, né? Falar que Jesus é uma banana. Mas por que foi traduzido por banana? Porque banana, para o povo Yanomami, é o principal alimento. É aquele que não pode faltar todos os dias. Então, aí sim, a partir daquele momento, aquele versículo começou a ter sentido para aquele povo. Então, a questão da tradução não é simplesmente trocar uma palavra pela outra, mas precisa achar uma palavra adequada culturalmente. Para quê? Para que realmente faça sentido e que aquele povo possa entender corretamente a palavra de Deus. Um outro trecho que foi colocado, esse eu não lembro o povo qual foi, mas eis que estou à porta e bato. Jesus também falando. Quando foi apresentado para os indígenas rejeitaram a Jesus. Porque naquela cultura, quem chega na porta batendo é o ladrão. Porque o ladrão ele bate na porta para saber se tem alguém em casa. Aí quando ele percebe que não tem ninguém em casa, ele entra e rouba. Então na cabeça deles, Jesus estava querendo roubar. E aí não funcionou. E aí tiveram que pensar numa palavra adequada para realmente que Jesus fosse apresentado da maneira correta. Então, essas são as questões linguísticas. Eu trouxe aqui para... Tem uma coisa que eu não consigo responder totalmente, mas qual seria a diferença entre língua e dialeto? Tá. Então, língua é o conjunto de normas que regem uma gramática. Vamos pensar assim, então nós pensamos em língua portuguesa. Então todas as regras que regem a gramática portuguesa se chama língua. Mesmo que a gente tenha uma língua tribal que não seja escrita, o que acontece? Elas têm regras. Então isso é língua. Dialeto tem a ver com regionalismo, tem a ver com a maneira como você fala. Às vezes você, como um homem, fala de um jeito, como mulher fala de outro. Existem tribos que têm essa especificação, de que o homem fala de um jeito e a mulher fala de outro. Então isso pode ser considerado dialeto. Mas língua é o todo, digamos assim. Mas precisa ter tradução para os dialetos. Precisa ter tradução, sim. Ou seja, é suficientemente diferente para exigir um trabalho de tradução. Ou seja, isso aumenta... Você poderia ter... como vamos pensar assim, nós temos a norma culta e a gente tem a nossa Bíblia de Almeida, né? Ferreira Almeida. Mas tem aquela Bíblia na linguagem de hoje que é para o povão, digamos assim. Então, para facilitar. Não que eu não venha a entender, não que eu não entenda a Ferreira Almeida. Eu entendo. Mas talvez algumas pessoas teriam mais dificuldade de entender. Então, pensou-se que seria melhor o quê? Vamos fazer uma tradução mais simples para esse tipo de pessoa. Então, seria mais ou menos isso aí. Eu não sei se eu entendi, que eu tenho convívio com alguns missionários que trabalham com Yanomami, mas parece que é um desafio, porque cada aldeia acaba tendo um dialeto diferente. Mas então o povo Yanomami é um pouco maior, só que cada aldeia tem alguma especificação lá de dialeto. Provavelmente eles fizeram uma Bíblia, se eles têm uma Bíblia, que eles acham que eles não têm, não tem completa. Mas vamos pensar, se eles fossem pensar, eles fariam uma Bíblia geral com a língua Yanomami e algumas versões com dialetos diferentes. Porque muito do dialeto sim se encaixa dentro da língua geral. Mas muito da língua geral já não se encaixa no dialeto. Então teria que sim. Pensar. Baianês, E no Ceará tem o anterior. Certo, gente. Um aspecto que você tocou aí me parece que dificulta
também a questão da tradução, é que, eu não sei se a maioria ou se todas, ela é oral, né? Você não tem escrita. Então, o missionário, para fazer a tradução, ele tem que imaginar, criar uma escrita, é isso? Ele vai criar, ele vai, segundo a regra, porque ele vai estudar a língua. Nós estudávamos isso lá. Então, o que acontece? O missionário vai chegar na aldeia e vamos pensar que é uma língua só falada, não uma língua escrita. Então, ele precisa escrever essa língua. Então, o primeiro aspecto que ele precisa ter é um bom ouvido. Um ouvido fonético. Tá? Por exemplo, no Capó, lá tem 7 vogais. Tá? A, E, que é diferente do E, viu? É diferente do E. É o I do paulistano. Mas existem as duas. A gente é a mesma coisa, mesmo que a gente fala, mas é o mesmo E. Mas lá, A, E, I, O, U, I. Tá? Que é um I, chamado I cruzado, né? I cruzado, que fica entre o U e o I. Fica no meio. É o U. Certo? E se eu falo, a gente que não tinha ouvido deles, então a gente ouvia U. Ou ouvia I. Mas era o U. Então, o missionário ele precisa ter um ouvido bom. Por isso que não é qualquer missionário que faz tradução da Bíblia. Ele precisa ter aptidão linguística. E ele vai estudar aquela língua, vai começar a escrever, vai entender a gramática daquela língua. E aí vai fazer um dicionário linguístico, vai fazer uma gramática linguística. Só depois disso que vai fazer a tradução da Bíblia. Porque ele precisa ter um padrão. Ele vai treinar com o indígena, ele não vai só escrever, ele vai treinar, vai chegar. Geralmente tem um ajudante, vai chegar, conversar com ele, vai tirar as dúvidas, vai haver correções, e só a partir disso, né? No Guarani, por exemplo, em português, quando eu quero fazer uma pergunta, eu uso uma interrogação no final, não é isso? E é interessante que no português, às vezes a gente só descobre que é uma pergunta no final, porque tem uma interrogação, a gente começa e a gente fica surpreso com que tem um ponto de interrogação. O espanhol já ajuda porque tem um ponto antes. Ao contrário, vai ter um ponto antes. Você sabe que é uma pergunta, a sua construção já pensando na pergunta. O Guarani não tem ponto, tem um pá. Então toda palavra que tem um pá é uma pergunta. Então, pá. Oi, tudo bem? Então tem um pá. Eu estou fazendo uma pergunta para você. Então cada língua tem as suas especificidades. Uma coisa que eu achei bem interessante no Guarani é que eles têm o nós inclusivo e o nós exclusivo. O que é isso? Então, por exemplo, se eu chego para o João e falo assim, João, nós vamos à praia amanhã. Estou falando de mim, de Kessia, da minha família. Mas não estou incluindo João. Tá? Não estou incluindo João, só estou apenas comunicando para ele. Então, vai ser uma palavra específica, que era em D. Então, nós vamos para a praia amanhã. Mas se eu chego para o mesmo João e falo, João, nós vamos para a praia amanhã, e o João está incluído nessa conversa, então é um nós inclusivo, eu estou incluindo o João, já é outra palavra que vai ser usada. O povo Deni, tem um missionário lá de Itabuna que trabalha no povo Deni já há mais de 30 anos, e existem 36 palavras para o verbo remar. Então, remar no meio do rio, remar no meio do rio, descendo o rio, remar no meio do rio, subindo o rio, remar à esquerda, descendo o rio, e por aí vai. São 36 palavras diferentes para a palavra remar. Então, é um desafio muito grande. Mas o missionário precisa estar preparado para isso, ele vai ter que ter um bom ouvido, anotar foneticamente, para então, só depois daí, começar a questão da tradução. Eu lembro que os vai-vai, na filha que a gente foi algumas vezes, eles não tinham muitos números. Então, assim, 1, 2, 3 e muitos. Isso, muitos, isso. Então, para ser 40, 50, 100, melhor. É melhor, né? Fica fácil. Nós é inteligente. Vira dubiedade, né? Pois é. Está lendo, não fica dúvida. Muito bem. E por último, a última verdade que eu queria... Bom, vou mostrar essa música aqui para vocês. É uma música que vocês conhecem, que é Vamos Adorar a Deus, né? E aqui está na língua Capó, na língua Guarani. Vou cantar para vocês, que essa pode me ajudar, depois a gente pode cantar juntos também, certo?
Não é difícil, certo? É Tupã, é Ré, de P, ó, o P, certo? Com toda vez que tiver o Y, é P, tá? A Emoim, Catura, Ram. Inamumã, Beacandu, é Piacatu, é Ré. E Rempé, Ixeuí, Amer, é Ré, Piá, Amon, Piacatu, e Rempé, Meen, é Ré. Aí Amer, é Ré, Piacandu, Catu, é Piacatu, é Ré. Tá? Cantar. Vamos cantar? Tuparé de Piá, Emoim, Catura, Inamomã, Piacandu, é Piacatu, é Ré. E Rempé, Ixeuí, Amer, é Piá, Amon, Piacatu, Rempé, Meen, é Ré. Ai, Amer, é Ré, Cuiapandu, Catu, é Piacatu, é Ré. Vamos lá? Tupã, é Ré, Piá, Emoim, Catura, Inamomã, Piacandu, é Piacatu, é Catu. E Rempé, Ixeuí, Amer, é Piá, Amon, Piacatu, Rempé, Meen, é Ré. Ai, Amer, é Ré, Cuiapandu, Catu, é Piacatu, é Ré. Queria chamar a atenção para essa frase para vocês aqui. Ó. É Piacatu, Catu, é Ré. A palavra A significa fígado. Certo? O que é que tem a ver fígado, né, nessa história toda de cantar? Literalmente ali significa ponha o seu fígado nele. Ou seja, ponha o seu fígado em Jesus. Por quê? Porque o centro das emoções para o povo capó não é o coração. Certo? É o fígado. Então, era dar o melhor para Jesus. Então, o melhor para ele não é o coração, não é a mente, ainda que quem sabe que é a mente, mas não é a mente, não é o rim, como é o povo judeu, mas é o fígado. Então, põe o seu fígado em Jesus, literalmente está lá. A significa fígado. Olha aí a gente achando Deus. Não tome decisões com o fígado. Né? Quando você toma decisão irado, Sim. ou para responder de uma forma grosseira a alguém, não haja com não haja com fígado. Verdade. Nessa música aí, qual é a palavra dele? Oi? Nessa música, qual é a palavra dele? Tupã. Deus. Tupã. Tupã. Ela perguntou sobre a palavra Deus. Uma das maiores dificuldades do missionário justamente é achar e definir qual vai ser a palavra usada para Deus. Por quê? Precisa ser estudado. Ele pode pensar assim, vamos pegar Tupã. Só que precisa se conhecer quem é Tupã naquela cultura. Porque de repente naquela cultura Tupã não é um Deus tão bom, ou é um Deus vingativo, ou é um Deus que se ira com qualquer coisa, ou é um Deus que exigia pagamentos, enfim, precisa ser definido. Nessa cultura, depois de muito estudo, foi definido que Tupã servia. E na verdade, o ideal é esse, você já aproveitar algo que já tenha lá, mas não necessariamente tem que ser dessa forma, tem que ser bem estudado. Já houve muita complicação no trabalho missionário simplesmente pela palavra Deus, porque escolheram um termo que já tinha lá e aí eles associaram, ou às vezes o missionário não sabia tudo o que significava aquele termo, e aí foi muito complicado ter que reformatar tudo e construir tudo de novo, ter um novo conceito. Muitas vezes é criado um novo conceito sobre Deus. Deve ser falsa trindade, né? Então, termos espirituais é outra luta do missionário. Porque como é que você vai explicar para o povo que Deus abençoou o seu povo? Deus abençoou o seu povo. Não tem essa noção de abençoar. Né? Eu sei que teve um povo que foi colocado assim, a palavra abençoou. Deus amou o seu povo. Era mais ou menos, colocou o amor no meio para
tentar entender e definir exatamente o que significa a palavra abençoar. Então, são coisas complicadas que o missionário passa nessa questão de definição de termos espirituais e definições do nome que vai ser usado para Deus, certo? Essa língua é derivada do Tupi-Guarani? Sim, sim. Porque Tupã é do Tupi-Guarani. Isso. É interessante que aqui é no Maranhão e tem muita coisa similar a essa aqui, que é no Paraguai. Sim. Né? Por exemplo, o Eduardo Luz, que é o presidente da Missão Novas Tribos, ele trabalhou no Zoé. E lá também é Tupi-Guarani, na verdade. E o que acontece? Quando ele chegou no sul, ele conseguiu, não tudo, mas ele conseguiu se comunicar um pouco e entender um pouco o que os índios falavam. Porque é do mesmo tronco. Então tem muita coisa igual. Muito bem. Então, para finalizar, a última verdade que eu queria trazer para vocês é que, diante de tudo isso, a gente precisa entender o quê? Que os índios, eles também têm a marca do pecado. Tá? Eles também têm a marca do pecado, ou seja, eles são pecadores. Lá em Romanos 3, 23, o que é que diz? Todos pecaram e afastados e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos, isso aí também está incluindo os indígenas, mesmo que eles estão isolados. Porque tem gente que pensa assim, tem crente que pensa assim, mas eles estão lá isolados, estão vivendo bem com a natureza, então para que chegar lá até para levar condenação para eles? Porque eles estão bem. Se eles não sabem de Jesus, então se eles morrerem, eles vão ser salvos, porque não precisa. E quando você vai lá, você acaba levando condenação para eles. Tem muito crente pensando dessa forma. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A própria natureza, e Romanos fala também, que a própria natureza testifica que existe um Deus. Que existe um Deus. Então, é nosso papel, e aí que entra a questão da evangelização, é nosso papel, enquanto igreja, fazer alguma coisa para que os indígenas e para qualquer povo que esteja isolado, que esteja afastado, para qualquer povo que não conheça a palavra de Deus, tenha a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então, uma pergunta: como é que eu posso, diante de tudo que nós falamos, como é que eu posso evangelizar uma tribo indígena? Vamos pensar em algumas soluções aqui. Quero que vocês compartilhem também. Estude a palavra de Deus, né? Estude a palavra de Deus, e aí nós temos no Brasil alguns centros de treinamento missionário para estudar, e aí você faz, mas eu não vou, mas você pode colaborar com quem vai. Você pode colaborar financeiramente, você pode colaborar orando e se colocando à disposição de Deus até em projetos missionários, para que de alguma forma o Evangelho. Quando a Bíblia fala lá, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, eu entendo que é algo simultâneo, é algo ao mesmo tempo, porque tem pessoas que pensam assim, já estou sendo testemunha em Paulo Afonso, eu já estou tendo minha coinonia, ou já estou evangelizando a minha família ou meu vizinho, mas é algo simultâneo. Você pode e deve continuar fazendo isso, mas ao mesmo tempo você precisa fazer algo para que os confins da terra também possam ser alcançados de alguma maneira por você, ou financeiramente, ou orando, mas enfim, fazendo alguma coisa. Então acho que a primeira coisa que o Sérgio falou é estudar a palavra de Deus. Como é que eu posso evangelizar? Estudar a palavra de Deus, entender o contexto, entender a história, entender as palavras, né, entender a língua original da Bíblia. Então tudo isso é importante para que o missionário chegue no campo e anuncie a palavra de Deus. O que mais que a gente precisa fazer? Só estudar? Isso, mas vamos pensar assim, isso aí já está tudo no primeiro, né? Está no primeiro pacote. Está no primeiro pacote. O que mais que a gente precisa fazer? Eu preciso amar o povo. Amar o povo. Claro que primeiramente é a obediência a Deus, mas
acho que para fluir bem precisa ter amor pelo povo. Uhum. Sim, amor. E é interessante porque eles percebem que, se você está lá como missionário, eu lembro de uma história de um professor nosso que trabalhava no Apinagé, se eu não me engano, fica em Tocantins. E os missionários tinham uma enfermaria pequenininha, mas tinha um posto de saúde da FUNAI. Mas era interessante que o postinho dos missionários, que quase não tinha nada, vivia cheio. E o posto de saúde, que tinha um recurso melhor, não tinha ninguém, quase não tinha ninguém. E uma vez o missionário perguntou: por que eles não vão para lá? Porque lá tem mais. Mas não, lá eles não tratam a gente bem, não. Eles não gostam da gente, não. Então eles percebiam isso, não precisava falar, mas eles percebiam que existia algo diferente, que existia o amor. Né? Isso é importante. Né? Isso inclui também a questão da tradução bíblica, então, para evangelizar um povo, ele precisa traduzir, ele precisa conhecer cultura e língua. Então a gente vê que é um trabalho muito amplo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho, eu gostaria de deixar bem claro para vocês uma coisa, é um trabalho muito prazeroso, porque a gente só pensa na dificuldade missionária, mas existe prazer de fazer isso, de estar no campo missionário e anunciar a palavra de Deus para quem ainda não conhece, certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Alguma pergunta, alguma observação sobre a questão do trabalho missionário? Eu estou lembrando de duas etnias diferentes. Falou que os resultados demoraram muito para aparecer. E num caso, o resultado apareceu como filho do missionário. O primeiro missionário passou a vida lá, teve filho, o filho ficou até a época que podia, precisava estudar, foi se preparar e voltou. E daí, aquele amiguinho dele que cresceu junto, percebeu, poxa, ele foi e voltou. E daí compreendeu. Então imagina isso dá, às vezes, 40, 50 anos. Isso. E tem acontecido muito. Isso, na verdade, acontece mais do que a gente imagina nessa questão de você plantar, mas quem vai colher é outro. Justamente pela questão até de tempo, porque não é um trabalho que é feito de um dia para o outro, não se aprende uma língua de um dia para o outro, não se aprende uma cultura de um dia para o outro. Existem questões de doença, questões de filhos, que às vezes precisa sair, precisa se ausentar, então o trabalho fica parado, tem que entrar outro, começar do zero. Então é um trabalho muito exaustivo e longo, e que nem sempre a gente vai ver o resultado do nosso trabalho. Quem vai colher esse resultado vai ser outra pessoa, que às vezes, nesse caso, foi o filho, né? Mas muitas vezes é gente que não tem nada a ver com você, simplesmente está completando o seu trabalho. Né? Então, acontece muito isso. Eu, esse dia, na história do funcionário, ele era da missão, assim, já estava mais de 70 anos, já saiu da missão. E quando ele foi para a aldeia, lá em Manaus, né, em Yanomami, ele disse que quando a filha tinha 2 anos, ela foi picada por uma cobra, sabe, né, que não tem essa história, né? Com 2 aninhos, ela tinha a filha dele. E não deu tempo do avião chegar para fazer socorro, e a filha dele morreu ali. E ele falou que aquilo ali para ele foi uma provação de Deus, né? Ver que ele estava indo com uma obra de Deus, fazer a vontade de Deus, e quando ele chega lá, a filha dele morre. Então ele pensou, aí depois do enterro, ele pensou, não, só conversou com a esposa e pensou, vamos sair, né? Aqui não vai ficar com gente, não quero que isso aconteça com a minha outra filha. E aí ele falou, aquilo ali depois não passou a ser mais uma aprovação, já era uma tentação do inimigo, de tirar da vida daquele trabalho. E aí ele e a esposa oraram e disseram, não, vamos continuar. E continuaram por um tempo. Depois tiveram que sair, não por causa de questão de saúde, nada, mas tiveram que sair. E ele disse que depois de 10 anos ele voltou para visitar o trabalho. E tinha um índio lá que fazia parte da igreja, que já
tinha um grupo de crentes, e um daqueles índios chegou para ele, né, e falou que se converteu por causa do testemunho dele devido à morte da filha. Né, porque ele disse que ele via que o missionário estava triste, mas não era aquela tristeza que os indígenas tinham, era uma tristeza, mas ao mesmo tempo ele via que algo o sustentava naquela tristeza. E ele pensava, né? Como que pode ser assim, né? Ele perdeu o filho, está triste, mas ele continua aqui e algo mantém bem. Então, o que sustenta ele é algo muito grande. Então, a partir daquele momento, esse mundo se converteu. Né? E depois de 10 anos, ele voltava lá e ouvir isso. Né? Então, ele ficou assim, né? É inexplicável a experiência. Né? E a gente vê aqui quanto que vale a pena, porque uma alma para Deus vale muito. Esse negócio de cobra, eu lembrei aqui, né? Quando a gente foi trabalhar no Capó, aí eu ficava perguntando pro Luiz, né, que era o missionário que estava lá. Luiz, tem muita cobra, que eu tenho muito medo de cobra. Tem muita cobra? Tem. Que cobra que tem? Ah, tem jararaca. Ah, que bom, né? Jararaca, tá bom, né? Mas assim, Luiz, aparece muita? Mais ou menos. Eu quero assim, mais ou menos quanto, Luiz? Assim, num semestre, assim, aparece quantas cobras? Ah, ele... Não, umas 8 durante o semestre, né? Meu Deus do céu. Eu tinha muito medo de jamar, como era pequenininho, né? E foi interessante. No primeiro mês que nós ficamos lá, no primeiro mês, apareceram 8 cobras. Jararaca. Acabou a cota do semestre. Pois é. Depois não apareceu mais não, foi interessante. 8 cobras. E todas eu vi. Tinha uma que estava, inclusive, na casa do Rubem, dentro do armário, a gente via só, parecia uma cascavel. Mas é porque ela estava balançando o rabo dela e estava batendo numa sacola. E aí o Luiz foi lá com a espingarda e matou. Mas eu achei interessante isso, por quê? Porque todas eu vi, ou eu acho que eu matei umas 2, o Luiz matou umas 3, os vizinhos mataram mais umas 3, mas todas eu vi, e de certa forma Deus estava falando, rapaz, então fique calmo, se aparecer, vai dar tudo certo. Né? Eu estou cuidando assim de vocês e não vai acontecer nada. Poderia acontecer como aconteceu, né? Como aconteceu, mas Deus me disse isso, que Ele estava cuidando da gente. Depois ainda comia a jararaca. Não. Eu já comi cascavel, mas jararaca nunca comi. Certo? A gente poderia passar aqui a manhã toda falando de casos, a gente tem muito caso para contar, muitas histórias indígenas, não só com a gente, mas com outros missionários. Muita questão cultural que é muito engraçada, às vezes, mas que seja um desafio para cada um de nós, a questão do trabalho missionário indígena, que a gente esteja orando, que a gente esteja, de certa forma, envolvido com esse trabalho, para que realmente a palavra de Deus possa alcançar todos os povos até os confins da terra. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de nós. Amém?